Senhor Deus Todo-Poderoso, venho diante de Ti neste momento com um coração sedento por paz, carregado de angústias familiares e marcado por cicatrizes que o tempo não conseguiu apagar. Pai Celestial, Tu que és amor, que és união, que és o elo que sustenta todas as coisas, estende agora tuas mãos de misericórdia sobre cada família que clama por restauração, por reconciliação, por um milagre dentro do próprio lar. Deus, sabemos que a família é um projeto Teu. Foi o Senhor quem criou a união entre o homem e a mulher, que abençoou a descendência, que ordenou o amor como base de todas as relações. Mas também sabemos que vivemos tempos difíceis, em que o inimigo tem se infiltrado em lares, gerando divisões, afastamentos, mágoas, gritos, silêncios que doem mais do que palavras. Neste instante, eu te peço, Senhor, visita cada coração ferido. Vai ao encontro daquele pai que já não consegue se comunicar com seus filhos. Toca naquele esposo que se distanciou emocionalmente de sua esposa. Consola aquela mãe que sente que perdeu o vínculo com os que gerou com tanto amor. Entra nos quartos frios, onde os abraços foram substituídos pela indiferença. Caminha por entre os corredores do lar, onde antes havia alegria e agora há silêncio, tristeza e solidão. Senhor, onde houver orgulho, derruba com teu poder. Onde houver palavras duras, que o arrependimento brote como semente em terra fértil. Onde houver mágoas antigas, cicatriza com teu bálsamo. Onde houver distância emocional, que o amor reate os laços. Que os olhos se encham de lágrimas sinceras e os braços se estendam em perdão. Que o eu te amo, que ficou preso na garganta, possa enfim ser dito com verdade. Deus, Tu és o Deus da reconciliação. Foi através de Cristo que nos reconectamos contigo. Se o Senhor nos perdoou de tudo, quem somos nós para não perdoar? Que esse espírito de reconciliação inunde os lares agora. Que os maridos peçam perdão, que as esposas amem com paciência, que os filhos compreendam os pais, que os pais saibam ouvir seus filhos, que cada membro da família entenda que a união é mais preciosa do que qualquer razão. Senhor, desfaz agora todo espírito de divisão. Que toda força maligna que entrou através da raiva, do ciúme, da falta de diálogo, seja expulsa em nome de Jesus. Que o amor volte a ser cultivado, como se cultiva uma flor frágil, com cuidado, com tempo, com dedicação. Que as raízes do respeito cresçam profundas. Que o ambiente familiar se torne um lugar seguro novamente. Pai, para aqueles que nem sabem mais por onde começar, que o Senhor traga uma oportunidade, uma ligação, uma mensagem, um reencontro, um abraço, um pedido de desculpas, uma chance. Mesmo que tudo pareça perdido, Deus, nada está perdido para Ti. Tu és o Deus que ressuscita os mortos, que restaura os ossos secos, que abre caminhos no deserto. Tu podes restaurar até o que foi totalmente destruído. Entrego-te os casamentos quebrados, os pais e filhos que não se falam há anos, os irmãos que se feriram e nunca mais se olharam nos olhos, os lares onde a traição, a mentira ou a falta de diálogo cavaram um abismo. Que teu Espírito Santo agora sopre vida sobre essas relações. Que o Espírito de sabedoria visite cada coração. Que as palavras ditas sejam de edificação. Que o Espírito de mansidão domine as emoções. Que os sentimentos mais puros renasçam.
Que a alegria de estarem juntos volte a florescer. Que o nós volte a ter sentido. Que ninguém precise sair de casa para se sentir amado. Que ninguém se sinta invisível debaixo do próprio teto. Senhor, quantas lágrimas são derramadas escondidas por conta de desentendimentos familiares. Quantas noites sem sono, quantos choros abafados, quantas palavras engolidas por medo de magoar ou ser magoado. Mas hoje, Deus, nós entregamos tudo isso diante do teu altar, que toda raiz de amargura seja arrancada, que toda ofensa seja curada, que toda acusação se cale. Ajuda-nos a entender que perdoar não é esquecer, mas escolher amar apesar da dor. Que cada membro da família entenda que o tempo é valioso demais para ser gasto em guerras frias. Que todos entendam que perdoar é mais leve do que carregar rancores. Que os olhos se abram para ver que vale mais a pena reconstruir do que viver sozinho em uma fortaleza de razão. Pai, coloca amor onde há ódio. Coloca entendimento onde há confusão. Coloca empatia onde há julgamento. Coloca esperança onde há desânimo. Que o lar volte a ser um porto seguro, um abrigo, um lugar onde a alma encontra descanso. Que as refeições em família voltem a ser momentos de comunhão. Que os finais de semana sejam cheios de alegria e não de tensão. Que as datas especiais voltem a ser celebradas com risos e não com ausências. Senhor, cura a comunicação. Ensina-nos a ouvir com o coração, a falar com gentileza, a pensar antes de reagir, a compreender o outro antes de acusar. Tira a cegueira do ego, do orgulho, da frieza. Que possamos ver as qualidades dos que amamos e não apenas seus defeitos. Que possamos lembrar os bons momentos e não apenas os erros. Que possamos valorizar enquanto ainda há tempo e não lamentar quando já for tarde. Tu conheces cada família representada nesta oração. Tu vês as brigas, os silêncios, as lágrimas, os olhares vazios, mas também vês o desejo escondido de recomeçar. Ajuda, Deus, aqueles que já não sabem mais como se aproximar. Que o Senhor mesmo prepare o caminho da reconciliação. Que as pontes sejam reconstruídas, que os corações se amoleçam, que os vínculos se refaçam e que o amor vença. Eu profetizo, em nome de Jesus, lares restaurados. Eu declaro portas abertas para o diálogo. Eu clamo por novos começos. Eu invoco a tua paz, que excede todo entendimento, para reinar sobre cada casa, sobre cada quarto, sobre cada coração. E que onde antes havia gritos, agora haja oração. Onde havia frieza, agora haja calor humano. Onde havia distância, agora haja proximidade. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado por agir. Obrigado por ser o Deus das famílias. Obrigado porque ainda há tempo. Obrigado porque tu és fiel para restaurar o que foi quebrado. Em nome de Jesus, nós oramos e confiamos. Amém. E se porventura, Senhor, houver alguém que esteja se sentindo culpado demais para tentar uma reaproximação, alguém que acredita que suas falhas são imperdoáveis, toca agora nesse coração ferido e o faz lembrar que em ti há perdão, redenção e novas chances. Que essa pessoa entenda que errar é humano, mas permanecer longe do amor é uma prisão da alma. Que ela encontre coragem para buscar o perdão e humildade para reconhecer suas limitações. Que o medo de rejeição seja vencido pela esperança da restauração. Pai amado,
que o teu Espírito Santo nos ensine a ser como Jesus, que mesmo sendo traído, rejeitado e ferido, continuou amando. Que possamos abrir mão do direito de estarmos certos para abraçar o que é mais importante, o relacionamento. Que o perdão flua como um rio que lava tudo o que é antigo e nos dá uma nova paisagem para caminhar. Ensina-nos a olhar para o próximo com os teus olhos, cheios de compaixão e verdade. Senhor, nesta oração eu clamo também por famílias que foram separadas pela distância geográfica, pais que trabalham em outras cidades, filhos que cresceram longe, irmãos que se mudaram e perderam o contato. Que mesmo à distância, a conexão emocional e espiritual permaneça viva. Que haja pontes de afeto construídas através das palavras, da oração, do cuidado contínuo. Que o tempo longe não apague o amor, mas fortaleça o desejo de reencontro, e quando o reencontro acontecer, que seja regado de graça. Que o primeiro abraço dissolva anos de frieza. Que uma simples troca de olhares carregue tudo aquilo que as palavras não conseguiram expressar. Que nenhuma ausência seja longa demais a ponto de impedir uma nova história. Pai, quero te pedir também por aqueles que cresceram em lares desfeitos, filhos de separações, netos de traumas familiares que se perpetuaram por gerações. Que a tua cura vá até a raiz, que as marcas da infância, as memórias dolorosas, as carências não preenchidas não sejam passadas adiante. Que esses filhos e filhas não repitam os erros que testemunharam. Que eles rompam ciclos de abandono, de gritos, de negligência. Que eles construam novos lares, baseados em tua palavra, em tua verdade, em teu amor. Deus, entra também nos lares onde há dependência química, onde a bebida tem destruído os relacionamentos, onde o vício tem roubado a paz, onde o comportamento de um afeta toda a estrutura da família. Liberta, Senhor, restaura o que foi destruído pelo uso de drogas, álcool ou outros vícios. Traz sobriedade, lucidez, libertação. Toca no coração daquele que precisa reconhecer que precisa de ajuda. Dá força àqueles que estão tentando Senhor, visita também as famílias enlutadas, aquelas que perderam alguém querido e desde então não conseguiram mais se reunir da mesma forma. A ausência daquele ente querido criou um vazio tão grande que até os encontros em família se tornaram dolorosos. Que o Senhor console os corações, que a lembrança do que foi bom seja um elo e não uma barreira, que a dor se transforme em saudade leve e que o amor vivido inspire a continuidade da união entre os que ainda estão aqui. Pai, quero te pedir por aqueles que já tentaram e falharam, por aqueles que buscaram a reconciliação e foram rejeitados. Que o Senhor cure o coração desses filhos teus, que eles saibam que sua tentativa não foi em vão. Que cada gesto de amor lançado, ainda que não recebido, é uma semente plantada, e no tempo certo dará fruto. Que eles não desistam de amar, de perdoar, de esperar. Que saibam que o Senhor honra o coração que insiste em caminhar segundo o teu propósito. Ajuda-nos também, Deus, a discernir os momentos. Às vezes, o tempo ainda não está pronto para a reconciliação, mas isso não quer dizer que o milagre não virá. Dá-nos paciência, dá-nos sabedoria, dá-nos serenidade para esperar. Mas também nos dá coragem para agir quando o momento chegar. Que nenhum passo seja dado por impulso,
mas também que nenhuma reconciliação seja impedida pelo medo. Senhor, cobre cada lar com o sangue de Jesus, que nenhum espírito de confusão tenha liberdade dentro das casas. Que a tua presença seja sentida no ambiente, que os cômodos da casa sejam inundados por tua paz, que as discussões cessem, que os olhos se voltem para ti, que os lares se tornem lugares de oração, de louvor, de partilha. Toca nas finanças familiares também, Senhor, pois muitas vezes os problemas econômicos têm sido causa de tensão e brigas. Abre portas de emprego, dá sabedoria na administração, traga prosperidade com responsabilidade. Que o dinheiro nunca seja motivo de separação, mas ferramenta para construir, sustentar e abençoar. Restaura, Senhor, os casamentos que estão por um fio. Toca naquele esposo que pensou em sair de casa. Toca naquela esposa que se sente desprezada. Toca naquele casal que dorme lado a lado, mas vive distante. Reacende a chama. Traz à memória o início, os votos, o propósito. Derrama sobre eles um amor renovado, uma aliança espiritual fortalecida. Pai, quero orar também por aqueles que se reconciliaram, mas ainda carregam cicatrizes. Que essas feridas se fechem por completo. Que os fantasmas do passado não assombrem, mas o presente. Que o perdão dado seja verdadeiro. Que a confiança seja reconstruída. Que o amor seja mais forte do que qualquer lembrança dolorosa. E para aqueles que ainda têm que perdoar, mas não conseguem, que o Senhor os ajude a vencer essa barreira, que eles não carreguem esse fardo por toda a vida, que entendam que perdoar é libertar o outro, mas é também libertar a si mesmo. Que a libertação venha com lágrimas sinceras, com joelhos dobrados, com o coração exposto diante de ti. Que a tua glória entre em cada casa, como uma luz que dissipa toda a escuridão. Que a reconciliação seja celebrada com gratidão. Que os abraços se tornem mais longos. Que os sorrisos sejam mais espontâneos. Que os olhos brilhem novamente. Que cada família que ouvir essa oração experimente um renovo, um novo ciclo, uma nova oportunidade. Obrigado, Senhor, porque mesmo em meio ao caos, o Senhor continua sendo Deus. Mesmo quando tudo parece desmoronar, tu permaneces de pé, sustentando aqueles que clamam pelo teu socorro. E nós clamamos, Senhor, clamamos por reconciliação, clamamos por união, clamamos por milagres dentro dos nossos lares. E sabemos que, em teu nome, nada é impossível. Recebe agora, Senhor, cada lágrima que caiu durante essa oração, cada lembrança que voltou à tona, cada gesto de fé, cada clamor silencioso, cada pedido que não foi dito, mas que o Senhor conhece. Transforma tudo em resposta. E que cada família seja testemunho vivo do teu poder restaurador. Em nome de Jesus. Amém.